Agora você vai conferir a emocionante história das heroínas esquecidas do segundo ciclo da borracha. São mulheres que deixaram o Nordeste com destino aos seringais da Amazônia, com a missão de aumentar a produção da borracha para custear a Segunda Guerra. A reportagem especial é de Adailson Oliveira. Vamos ver. Os nordestinos são conhecidos como povo retirante. Estão sempre se deslocando do local de origem em busca de sobrevivência. As condições da terra fez desses brasileiros alvos de um golpe que custou a vida de centenas de pessoas. Aproveitando a vida miserável que levava os nordestinos, as autoridades brasileiras enviaram milhares deles para a selva amazônica. Trabalhariam na coleta do látex, que ficou conhecido como o segundo ciclo da borracha. O Brasil precisava produzir matéria-prima para equipamentos de guerra. Era o início da década de 40 e o mundo se via refugiado da violência da Segunda Guerra Mundial. Os nordestinos, principalmente do Ceará, eram alistados e colocados em seringais da Amazônia. Quando se fala do Acre no período da Segunda Guerra Mundial, vem logo à cabeça os homens que aqui vieram para produzir borracha. Mas existe uma parte nessa história que nunca foi bem contada, que é a viagem entre o Nordeste e a Amazônia. Resolvemos então mostrar essa história na versão de duas mulheres que enfrentaram as mesmas tormentas que os homens também enfrentaram. De um lado, Maria Queiroz, 80 anos, veio de Alto Santo, Ceará. Do outro, Ana Leite da Cunha, 81 anos, São Miguel, Rio Grande do Norte. A mulher é quem sente o maior efeito da seca. É ela quem vê os filhos passando fome, é quem assiste de perto a morte e a partida do marido em busca de dias melhores. No caso de Maria e Ana, foi bem diferente. Elas vieram para o Acre e passaram por todo o infortúnio que os homens enfrentaram. Ana veio com os pais com 12 anos de idade e fazia o serviço de um homem. Minha mãe ficava cuidando da comida para mim, mas meu pai, e eu ganhava a mata, mas meu pai. A senhora sempre gostou de trabalhar mesmo? Ele com a faca, eu com outra, cortando seringa. Todo o serviço da seringa eu fazia, mas meu pai. Todo o serviço? Todo o serviço. Vamos voltar ao Nordeste, em 1943. Ana sai de São Miguel com o pai e a mãe e vão para Fortaleza, onde o pai será alistado e embarcarão no navio Taité. Era um navio pequeno que o comandante ficou achando até ruim, porque ele era pequeno e trazia 2.500 amigantes. E a tripulação do navio, que é muita gente. Nem sei. Vocês viajavam como? Era no revento? Era indo com véio. Não tinha rede? Rede, nós tínhamos nossas redes, armava as redes, fazia que nem um motor. Começava lá em cima até embaixo. Maria sai de Alto Santo para Fortaleza. Ficaram 14 dias até o embarque. Era uma viagem de terceira, junto com o gado, os animais, que os curral dentro do convés. E era assim que a gente via, lá no porão. Era num porão. O navio levava de tudo. A higiene era feita junto com os animais.
A comida, ninguém sabia de onde era feita. E centenas adoeceram. Tinha uma farmácia que dava uns remedinhos lá, que ninguém sabia nem o que era. Mas eu adoecia e morria lá também dentro do navio. Vi morrer uns poucos lá de criança assim. Os meus mesmo tiveram doente de sarampo. Era aí que era Montão de Beijuna. Pegou um sarampo e espatifou por lá. Mas no navio? No Como navio. é que cuidava? Como Deus queria, né? A gente fazia o que podia e o que não podia. A cena que mais emociona as duas senhoras é quando descobriram como era feito com quem morria no navio. Geralmente as crianças eram as maiores vítimas. Os corpos eram jogados no mar. Esse multidão morria muita gente. Como é que fazia quando morria? Criança levava Jogava no mar. para o cemitério. Se fosse no navio, no mar, aí encapotava, costurava, botava numa lona, um tecido que não tinha meio de passar água, soltava na água. Eu adoecia e morria lá também dentro do navio. Vi morrer uns poucos lá de criança assim. À noite não se podia fumar nem fazer barulho. Havia o risco de navios alemães atacarem. As luzes eram apagadas e a viagem feita no escuro. O navio de Ana, que trazia 2.500 nordestinos, ainda foi perseguido por um submarino alemão. Ele acompanhou nós. Foi? Pega, não pega. Nem o nosso pegava ele, nem ele pegava o nosso. Aí vocês ficaram... E como é que era o medo? Era o medo que menina é bicha vergonha. Subimos lá para a proa, todo mundo tinha almoçado. Aí ficou todo mundo naquela palestra. Aí eu subi, eu tinha uma companheira. Eu só gostava de uma pessoa, mas eu arrumei uma companheira, porque eu não tenho irmã. Aí eu subi lá para cima. Aí eu vi aquele cano subindo na água. Até que quando vinha aquela cabeça d'água, não pegava mais. Dependendo do que acontecia, a viagem poderia demorar meses. A Maria saiu em março do Ceará, chegou no Acre em junho. Maria só soube para onde ia em Manaus, no Amazonas, onde pegou um batelão com destino ao Seringal Catuaba, em Rio Branco. Em Manaus, viu o filho cair no Rio Negro e nem sabe como teve coragem de se jogar na água e salvar a criança de 8 anos. Infelizmente, o filho mais velho não aguentou a vida no Seringal. Eu estava lavando uma roupa que a gente viajava, não tinha como lá, o navio estava parado, a gente foi lavar a roupa assim, nas pranchas que tinha, eu e outras. E as meninas começaram a correr assim, ó, em volta da gente, subia e descia nas escadas do navio. Aí de uma feita mesmo da vez que veio, sobrou e caiu lá dentro da água. Água não, que era assim, cor de pó de café, mais ou menos. Aí quando eu olhei que eu vi os outros meninos e não vi o meu, a água estava só subindo assim, borbulhando. Aí não contei, perguntei nem quem tinha sido. Os outros estavam tudo serepantados, correndo atrás um do outro. Aí marquei o pulo e fui lá. Cheguei lá e encontrei ele de volta, assim, voltando. Que eu quero mais que a morte dele foi disso, porque aquela água ali. Daí ele adoeceu, não foi? Ficou doente, todo mundo vinha olhar e filmaram lá e fizeram tudo, mas ele dizia que era muito sujeito ele pegar uma doença, porque aquilo ali tinha de tudo ali dentro daquela água. A Ana foi para o Seringal e Tucumã e depois para a Bolívia. Se casou aos 30 anos e teve apenas uma filha e conta com detalhes todo o sofrimento que passou. Então o sofrimento que a senhora passou e as outras famílias, hoje as mulheres não conseguem nem imaginar, né? Nem sabe o que é. A gente conversar com elas ficam boba, não sabe o que é. Não existem fotos nem documento da época. Ana tem as fotos de quando tinha 20 e poucos anos e outra como soldado da borracha. Maria tem um livro de história que pertenceu à sua mãe, publicado há mais de 100 anos. O outro é o livro de lições bíblicas, publicado em 1943. Ana que começou o martírio dos nordestinos que vieram para o Acre. A vida no Seringal, a gente ia para lá morar naquelas choupanas, bem pequenininhas assim. Pelo menos para mim, eles fizeram um barraquinho assim, era cercado só um quartinho, mas de paxiúba, assim, para a gente ficar. E uma cozinhazinha lá embaixo, assim, um fogão de barro.
E ali a gente ficava entregue os bichos. De noite ninguém dormia, amanhecia o dia os rastros das onças assim, no terreiro, por baixo da casa e tudo. Essa que era alta, mas eu tinha que passar a noite descendo e subindo, porque era tudo doente e eu fazendo. Só não adoeceu eu. Fazendo uma coisinha para uma, coisinha para outra, descendo lá embaixo e as onças estorrando lá embaixo. Era no outro dia, o pessoal dizendo, aquilo lá era as onças, olha os rastros bem grandão. Estima-se que na época da Segunda Guerra Mundial, 50 mil nordestinos vieram para o Acre, principalmente cearense. Muitos morreram aqui por causa da malária, outros não conseguiam voltar para casa, estavam sempre endividados com os patrões e não tinham dinheiro para comprar a passagem de volta. Só a partir de 1988 é que eles ganharam benefício, uma aposentadoria de 2 salários mínimos, um valor bem abaixo do que ganha um pracinha, que na mesma época foi para a Segunda Guerra Mundial e ganha 10 salários mínimos. Maria e Ana são o que resta dessa história de sofrimento que nunca trouxe glórias aos nordestinos que foram jogados nos seringais. E hoje elas estão contando essa história porque naturalmente são fortes. Viúvas, elas ainda ajudam os filhos e netos, que são heroínas esquecidas. Uma reportagem como essa deve ser gravada e enviada para o Congresso Nacional, para a presidente Dilma, para aprovarem uma pensão digna para os nossos soldados da borracha, suas esposas, os nossos avós. Meu avô, seu Romildo, foi soldado da borracha. Minha avó, Dona Ondina, passou por tudo isso que você está vendo. Então, é preciso que as autoridades máximas desse país, o Congresso, aprove uma pensão digna igual a que é dada aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Nada mais justo para o povo acreano.